O espírito da verdade. Estudos e dissertações em torno da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Ditado por diversos espíritos. Estudo 81, História de um Pão, capítulo 13, item 15, quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servirá de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Viu ele, então, baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias, sob o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal, disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara mordomos distintos. E porque na memória de semelhantes amigos ele não passava, agora, de sombra, tentou o interesse afetivo de companheiros outros da infância. Todavia, entre eles encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerença e de usura. Barsabás entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou, por fim, a visão, arrojando-o nas trevas. Vagueou por muito tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração, e como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que, de súbito, se lhe extingue a cegueira e ele vê, diante de seus passos, um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante deslumbrado, chorou, impulsivo, ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo, generoso, o funcionário angélico falou sereno: Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra, ai de mim. Soluçou o desventurado: eu jamais fiz o bem, em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo, em grandes sinais, a pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojaste, nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui, em teu crédito, uma oração de louvor. E apontou-lhe a canhada estrela, que brilhava à feição de pequenino disco solar. Há 32 anos, disse, ainda, o instrutor, deste um pão a uma criança e essa criança te agradeceu, em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou: Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que deste, um dia, por amor, e livrar-te-as, em definitivo, do sofrimento nas trevas. E Barsabás acompanhou o tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar, mas, em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando a enxó em pesado lenho. Era Jonaquim, aos 40 de idade. Como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido, de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava, sorridente, nos braços, mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabás, nas leis eternas, o prêmio de renascer para redimir-se. Irmão X. Estudo 82, Nem Castigo nem Perdão, capítulo 5, item 5, o espírita encontra na própria fé o cristianismo redivivo. Estímulos novos para viver com alegria, pois, com ele, os conceitos fundamentais da existência recebem sopros poderosos de renovação. A terra não é prisão de sofrimento eterno. É escola abençoada das almas. A felicidade não é miragem do porvir. É realidade de hoje. A dor não é forjada por outrem. É criação do próprio espírito. A virtude não é contentamento futuro. É júbilo que já existe. A morte não é santificação automática. É mudança de trabalho e de clima. O futuro não é surpresa atordoante. É consequência dos atos presentes. O bem não é o conforto do próximo, apenas. É ajuda a nós mesmos.
Deus é equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência o tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que, se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia a responsabilidade da criatura. As raízes das grandes provas irrompem do passado, subsolo da nossa existência, e, na estrada da evolução, quem sai de uma vida entra em outra, porque berço e túmulo são, simultaneamente, entradas e saídas em planos de vida eterna. André Luiz. Estudo 83, Nossos Irmãos, capítulo 12, item 5, um pensamento de simpatia e de amor para os nossos irmãos que se recuperam. Muitos são chamados criminosos, mas, na verdade, foram doentes. Sofriam desequilíbrios da alma, que se lhes encravavam no ser, quais moléstias ocultas. Praticaram delitos, sim. Hoje, entretanto, procuram-te a companhia, sonhando renovação. Amaram, ignorando que o afeto deve estar vinculado à harmonia da consciência, e amargaram terrível secura, em labirintos de sombra, a suspirarem agora pelo orvalho da luz. Eram sovinas e sonegavam o pão à boca faminta dos semelhantes, contudo, pretendem contigo reingresso na escola da caridade. Acreditavam-se em regime de exceção, quando o orgulho lhes assoprava a mentira. No entanto, após resvalarem no erro, refugiam-se em tua fé, anelando o refazimento. Renderam-se às tentações e foram pilhados na armadilha do mal. Todavia, presentemente, buscam-te os olhos e apertam-te as mãos, ansiando esquecer e recomeçar. Não lhes fites o desacerto. Alimenta-lhes a esperança. Não te animarias a espancar a cabeça de quem estivesse a convalescer, depois da loucura, nem cortarias a pele em cicatrizes recentes. Enfermos graves da alma, todos nós fomos ontem. Rende, pois, graças a Deus, se já podes prestar auxílio, porque, se chegaste ao grau de restauração em que te encontras, é que, de certo, alguém caminhou pacientemente contigo. Com bastante amor de servir e bastante coragem de suportar. Albino Teixeira. Estudo 84, Pró ou Contra, capítulo 17, item 4. Quem não é comigo é contra mim. Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 23, entre o bem e o mal não existe neutralidade. De igual modo, não há miscibilidade ou transição entre a verdade e a mentira. Escondemo-nos na sombra ou revelamo-nos na luz. Quem não edifica o bem, só por essa omissão já está forjando o mal, em forma de negligência. Quem foge à realidade cairá inevitavelmente no engano de consequências imprevisíveis. Importa considerar, entretanto, a relatividade das posições individuais, nos quadros da vida coletiva, para não encarcerarmos a própria conduta em opiniões inamovíveis. Desse modo, busquemos sempre, acima de tudo, a verdade fundamental que dimana do Criador e o bem maior relativo ao interesse espiritual de todas as criaturas. Partindo desse princípio basilar, sentiremos a realidade do esclarecimento justo do Senhor. Quem não é comigo é contra mim. A necessidade mais imperiosa de nossas almas é sempre aquela do culto incessante à caridade pura, sem condições de qualquer natureza. Quem estiver fora dessa orientação, respira a distância do apostolado com Jesus. Para assegurar-nos a firme atitude na senda reta, trazemos dentro de nós a consciência, a feição de porta-voz do roteiro exato. Nos mínimos sucessos de cada dia, define-te, pois, com clareza, para que te não abandones a neblina dos vales de indecisão. Estacionamento no mal ou ascensão para o bem. Com Jesus ou distante dele. Isto significa que estarás ao lado do Cristo, desprezando agora as supostas facilidades que gerarão depois as dificuldades reais, ou abraçando, hoje, a cruz do caminho que, amanhã, conferir-te-á o galardão do imarcessível triunfo. Emanuel. Estudo 85, Prece do Pão, capítulo 13, item 7. Senhor, entre aqueles que te pedem proteção, estou eu também, servo humilde a quem mandaste extinguir o flagelo da fome. Partilhando o movimento daqueles que te servem, fiz hoje igualmente o meu giro. Vi-me frequentemente detido, em lares faustosos, cooperando nas alegrias da mesa farta, mas vi pobres mulheres que me estendiam, debalde, as mãos.
Vi crianças esquálidas que me olhavam ansiosas, como se estivessem fitando um tesouro perdido. Encontrei homens tristes, transpirando suor, que me contemplavam agoniados, rogando em silêncio para que lhes socorresse os filhinhos largados ao extremo infortúnio. Escutei doentes que não precisavam tanto de remédio, mas de mim, para que pudessem atender ao estômago torturado. Vi a penúria cansada de pranto e reparei, em muitos corações desvalidos, mudo desespero por minha causa. Entretanto, Senhor, quase sempre estou encarcerado por aquelas mesmas criaturas que te dizem honrar. Falam em teu nome, confortadas e distraídas na moldura do supérfluo, esquecendo que caminhaste no mundo sem reter uma pedra em que repousar a cabeça. Elogiam-te a bondade e exaltam-te a glória, sem perceberem junto delas seus próprios irmãos fatigados e desnutridos. E, muitas vezes, depois de formosas dissertações em torno de teus ensinos, aprisionam-me em gavetas e armários, quando não me trancam sob a tela colorida de vitrines custosas ou no recinto escuro dos armazéns. Ensina-lhes, Senhor, nas lições da caridade, a dividir-me por amor, para que eu não seja motivo à delinquência. E, se possível, multiplica-me, por misericórdia, outra vez, a fim de que eu possa aliviar todos os famintos da terra, porque um dia, Senhor, quando ensinavas o homem a orar, incluíste-me entre as necessidades mais justas da vida, suplicando também a Deus, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Meimei. Estudo 86, Os Novos Samaritanos, capítulo 15, item 2. Quem ainda não caiu nos resvaladouros do erro? Quem ainda não se viu forçado a reerguer-se de muitas quedas? Tange as fibras do coração e estende a indulgência, servindo aos companheiros que o açoite da provação flagela e vergasta. Ei-los que surgem por toda parte, o doente recluso no manicômio, expirando a míngua de luz, no crepúsculo da existência. A jovem acidentada cujos olhos empalidecem para não mais fitarem o azul do céu. O moço que ostenta a saúde a brincar-lhe no corpo e a irreflexão a empurrar-lhe a alma para os antros do vício. A mulher que resume ao mesmo tempo e ternura de 1000 mãezinhas ao enlaçar o filhinho amado e enfermo, desfalecente e já sem forças para chorar. O homem de passo errante que se estira de cansaço sobre passeios e bancos da via pública, tentando conciliar o sono sem sonhos do supremo infortúnio. O cultivador do solo, preso a dores antigas e que não troca de vestimenta há vários meses de intensa luta. A dama elegante e bela que traz o coração repleto de engano sob o colo estrelado de joias. O ébrio de olhar sem brilho e de lábios sem cor que avança para o sepulcro, cambaleando aos soluços dos filhos entregues à ignorância e à necessidade. A velhinha encarquilhada que ainda busca cozer farrapos de velhos sonhos. O sentenciado infeliz cuja consolação é somente ouvir a orquestra dos passarinhos sobre as telhas do cárcere. Construindo bem sem alarde, no sublime anonimato do amor fraterno, os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos, em plena vida de hoje. Embora humildes e pequeninos, mas convictos de que desfrutamos a eternidade, na qual já podemos viver felizes, sigamos Jesus, o excelso timoneiro, acompanhando a marcha gloriosa de suor e de luta em que porfiam incansavelmente os nossos benfeitores abnegados, os espíritos de Escol. Eurípides Barçanufo. Estudo 87, Rogativa do Estômago, capítulo 13, item 8, 1. Sou a porta de sua sustentação. Conserve-me limpo. 2. Posso trabalhar com segurança. Não me incline à desordem. 3. Muita vez clama você contra a caristia. E despende somas consideráveis para desajustar-me as funções e conturbar-me os serviços. 4. Não me encha de excessos. Carregando peso desnecessário, é possível venhamos a cair hoje mesmo. 5. Não me faça depósito de condimento demasiado. Obedecendo às leis orgânicas, transmitirei ao seu próprio sangue os venenos que você me impuser. 6. Não me dê bebidas alcoólicas. Se você fizer isso, não garantirei sua própria cabeça. 7. Rogo a você afastar-me de todo entorpecente, a não ser por ocasião de tratamentos excepcionais. Pequena drágia para repouso inconveniente pode, em verdade, aproximar-nos da morte. 8. Não desejo e nem posso alimentar-me exclusivamente com recursos celestes. Peço apenas a você discernimento e equilíbrio.
9. Governe-me contra as sugestões da mesa festiva, mesmo nos mais simples prazeres familiares. Tenho comigo a chave de sua própria harmonia. 10. Não me diga que morrerá de fome porque não disponha de mesa lauta. Por amor de Deus, não ouvide que a maior parte das enfermidades vem do prato abundante e que nós não vivemos para comer, mas comemos simplesmente para viver. André Luiz, Estudo 88, de Tocaia. Capítulo 10, item 3, Luiz Borges, denotado tarefeiro da causa espírita, em São Paulo, atravessava calmamente a Avenida São João, na capital bandeirante, quando foi alvejado por um tiro de revólver, estabelecendo-se o rebuliço. Populares e guardas. Assobios e exclamações. Pobre moço desconhecido e armado foi preso e trazido à presença da vítima. Borges mostrava-se assustado, mas sereno. A bala atingira simplesmente o livro que sobraçava de mão encostada ao peito. E esse livro era o Evangelho segundo o Espiritismo, com que se dirigia a certa reunião em favor de um enfermo. Peço desculpas. O tiro foi casual, rogou o jovem, pálido. Os policiais, contudo, retinham-no furiosos. Luiz Borges, no entanto, buscando a paz, abriu o volume chamuscado e falou: vejamos a mensagem do Evangelho, e ante o assombro geral, leu, na página aberta, as belas referências do capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, aproximando dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Quando Borges terminou a ligeira leitura, o moço preso ajoelhou-se na rua e começou a soluçar. Só então explicou que ali se achava de tocaia para assassinar o próprio irmão que o havia prejudicado num processo de herança e prometeu desistir de semelhante propósito para sempre. Hilário Silva. Estudo 89, Afliges-te. Capítulo 5, item 2. Afliges-te com a vizinhança do parente menos simpático. Esqueces-te, no entanto, dos que vagueiam sem rumo. Afliges-te com leve dor de cabeça que o remédio alivia. Esqueces-te, porém, dos que carregam a provação da loucura na grade dos manicomios. Afliges-te por perder a condução no momento oportuno. Esqueces-te, entretanto, dos que jazem detidos em catres de sofrimento, suspirando pelo conforto de se arrastarem. Afliges-te pelo erro sanável da costureira, na vestimenta que encomendaste. Esqueces-te, contudo, daqueles que ostentam a pele ultrajada de chagas, sem se queixarem. Afliges-te em casa porque alguém não lhe fez o prato de preferência. Esqueces-te, todavia, dos que varam à noite, atormentados de fome. Afliges-te com as travessuras do filhinho desajustado. Esqueces-te, contudo, das crianças perdidas ao sabor da intempérie. Afliges-te por insignificantes deveres no ambiente doméstico. Esqueces-te, porém, dos que choram sozinhos no leito dos hospitais. Afliges-te, tantas vezes, por bagatelas. Fita, no entanto, a retaguarda e, reparando as aflições dos outros, agradecerás ao Senhor a própria felicidade que não conseguias ver. Emanuel, Estudo 90, ouvide e recorde. Capítulo 15, item 3. Ouvide o pó e o vento. Recorde que a luz do sol e a pureza da água são gratuitos. Ouvide pessimismo e o mau agouro. Recorde que a marcha do progresso é inexorável. Ouvide a palavra infeliz. Recorde que você está sendo ouvido e observado. Ouvide a malquerença. Recorde que o imperativo da fraternidade atinge a todos. Ouvide a indisposição. Recorde que a disciplina mental é o primeiro remédio. Ouvide o próprio direito. Recorde que o dever pessoal é intransferível. Ouvide a censura. Recorde que a harmonia e a cooperação constroem sempre mais. Ouvide a discussão intempestiva. Recorde que o respeito ao semelhante é o alicerce da paz. Ouvide a vaidade intelectual. Recorde o valor do procedimento correto em todas as circunstâncias. Ouvide as vozes destrutivas. Recorde que a extensão da seara do bem espera por nós. Ouvide a convenção nociva. Recorde que a naturalidade suscita sempre a simpatia maior. Ouvide a lamentação.
Recorde que o minuto passa sem esperar por ninguém. Triunfar é esquecer o lado menos bom da vida, lembrando o cumprimento das próprias obrigações que, em verdade, sustentam a nossa alegria incessante. André Luiz.